Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos conversar sobre as medidas emergenciais recomendadas pelo Ministério Público de Minas Gerais para proteger a Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada no distrito de Brejo do Amparo, em Januária, no norte do estado. A nossa convidada, que participa de forma remota, é a promotora de justiça em Januária, Raíssa Ellen Ramos Neves. E aqui no estúdio, quem me faz companhia é a historiadora Neise Mendes Duarte, servidora do Ministério Público de Minas Gerais. Eu agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-las na TV MP. Doutora Raíssa, a recomendação então expedida pelo MP levou em consideração duas vistorias que foram realizadas na igreja pelo IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Quando foram feitas as vistorias e quais os problemas técnicos que foram então detectados? Oi, Cris. Oi, Neise. As vistorias foram realizadas em maio e em abril de 2023. Essas vistorias detectaram trincas e rachaduras na fachada da igreja e na parte interna. Além disso, também foi detectado um descolamento de reboco e a recomendação do Instituto foi justamente acompanhar, monitorar essas trincas, a evolução, a patologia, para saber até que ponto a estrutura da igreja poderia se encontrar comprometida. E a recomendação que foi feita foi realizar a prospecção da fundação e monitorar essas trincas. Neise, a Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico do MP também fez vistoria, né? Sim, sim. A equipe técnica da Coordenadoria de Patrimônio Cultural esteve em Januária, né, em Brejo do Amparo, em novembro de 2022, quando, né, pudemos visitar a igreja de Nossa Senhora do Rosário, né, que é uma igreja, né, muito interessante, e foram verificados alguns danos pontuais, né, como a doutora Raíssa falou, algumas trincas, a pintura, né, das alvenarias com muita mancha, muito escurecida, mas até então a igreja estava em pleno funcionamento, né? Interessante que no dia da nossa visita a gente encontrou com uma turma de alunos da região que visitavam, né, o templo. Alguns meses depois, né, o IEFA foi vistoriar, né, a estrutura da igreja e aí verificou que essas trincas haviam evoluído, né, e tinham se tornado rachaduras que poderiam estar comprometendo a estrutura da edificação. É um perigo para todo mundo, Sim, né? claro. Neise, qual que é a importância histórica e cultural da igreja? A Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Brejo do Amparo consta que ela é a segunda igreja mais antiga de Minas Gerais, né? Ela está numa rota de povoamento do território, numa das rotas mais antigas, né, da qual o Rio São Francisco, né, é o eixo. Então, as primeiras bandeiras, né, que saíram de São Paulo em busca do ouro, dos metais, né, preciosos, elas passaram primeiro por nessa região e consta a inscrição na igreja do Rosário do ano de 1688. Puxa. Então, fins do século XVII, né? Então, a igreja ela seria anterior às nossas igrejas barrocas aqui da região central de Minas Gerais. Você está falando que é um tesouro, né? Que precisa ser tesouro. cuidado, né? Sim, sim. Neise, quais são as características da edificação? Ela tem uma fachada simples, assim, é uma arquitetura, né, mais paulista do que esse rebuscamento que a gente está acostumado nas igrejas da região aqui de Ouro Preto, né, Mariana. Embora ela tenha, né, um traço simples, ela é uma igreja que guarda uma riqueza enorme, né, em termos de elementos artísticos, retábulos, altares, e é uma igreja com características do barroco português. Doutora Raíssa, gostaria de complementar sobre a igreja, sobre as características dela?
Não, a Neise já falou perfeitamente da importância histórica e cultural, e esse valor que a população dá, Neise, quando você falou da equipe, dos alunos visitando, de fato, aqui é quase uma romaria para essa igreja, na região, vários visitantes, de perto e de longe, para conhecê-la, tanto pela antiguidade dela, quanto também pelo valor cultural mesmo da população, da comunidade se sentir pertencente ao seu entorno. Todos os reparos, Neise, que serão feitos, eles devem ser autorizados pelo IEFA, né? Sim, sim. A igreja ela foi tombada há cerca de 35 anos, né, por um decreto de 21 de abril de 89. É um tombamento relativamente, né, antigo, é um tombamento estadual. Então, todas as intervenções, seja na fachada externa, na parte interna, nos elementos artísticos e no entorno, elas precisam de autorização do órgão de proteção. As obras já começaram, doutora Raíssa? Sim, já foi realizada a revisão do telhado, uma espécie de renovação do telhado, de revisão da amarração das telhas, e o apoio estrutural, que foi recomendado pelo IEFA, também já foi realizado. Agora, em 23 de novembro de 2024, se iniciou o estudo do solo e da fundação da igreja. Mas em termos de restauro, de emergência, já foi iniciado. Neise, o Ministério vai acompanhar todo esse trabalho? Sim, sim. A coordenadoria acompanha, né? A doutora Raíssa solicita o nosso apoio e a gente, como órgão de apoio, presta o apoio técnico, né, necessário para que as obras sejam conduzidas da melhor forma possível. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o assunto são as medidas emergenciais para a proteção da Igreja Nossa Senhora do Rosário, que fica no norte de Minas, em Januária. Doutora Raíssa, foi estabelecido que o município de Januária e a Mitra Diocesana de Januária são as responsáveis pela reforma. Como as responsabilidades de implementação dessas medidas estão divididas entre elas? Cris, a partir da recomendação do Ministério Público, a Mitra Diocesana de Januária e o município iniciaram tratativas para firmar um termo de parceria, justamente para esclarecer até que ponto a responsabilidade da Mitra e quais ações vão ser responsabilidade do município. Por hora, quem está custeando e está tomando frente para fazer os orçamentos, para iniciar as medidas emergenciais, é a Mitra Diocesana de Januária. Mas, pela legislação, ambos têm responsabilidade solidária na salvaguarda do patrimônio cultural, especialmente a Igreja do Rosário. Como é que foi esse processo de mediação? A gente tem realizado reuniões com a Mitra Diocesana, com o município e com o IEFA, e conversado sobre o que fica mais fácil para cada um acompanhar. Na parte técnica, o IEFA tem prestado todo o apoio, aqui eu faço meus elogios ao Instituto, e o município tem tido uma relativa preocupação por se tratar de um imóvel privado. Então, a preocupação do município, por enquanto, é se salvaguardar de instrumentos jurídicos para garantir esse apoio sem gerar uma responsabilização dos gestores. Mas todos os envolvidos têm demonstrado interesse muito grande de resolver a questão, principalmente com relação a essa parte emergencial, com relação à estrutura da igreja. Doutora Raíssa, em relação ao custo e à origem do recurso para essa reforma? Esses estudos preliminares estão avaliados em cerca de R$30 mil. Uma parte desse recurso já foi arcado pela Mitra Diocesana de Januária e a parcela restante, o município de Januária e o Fundo Municipal do Meio Ambiente provavelmente vão prestar esse apoio à Mitra.
Com relação à obra de restauro mesmo da igreja, no segundo momento, essa sim vai ter um valor mais expressivo e nós estamos pensando juntos soluções para implementar de fato essa obra de restauro, porque aí de fato vai ficar um valor bem expressivo que a Mitra sozinha não tem condição de arcar. Então, assim, não há previsão, então, dessa obra concluída e da volta dos turistas, dos devotos à igreja. Infelizmente, não. A gente tem a previsão de até o final do ano já ter esse estudo, saber de que é feita a fundação da igreja, como se encontra essa fundação, qual que é o tipo de movimentação de solo que tem ocorrido no seu entorno, que possa estar comprometendo sua estrutura. Então, até o final do ano a gente consegue ter esse estudo. Mas um projeto de restauro e a execução desse projeto, a gente estima aí pelo menos um ano para conseguir, de fato, entregá-la num estado de conservação que a população precisa. Mas a visitação aí vai depender de uma análise do IEFA, porque por enquanto ela está suspensa justamente pelo risco estrutural. Infelizmente, há um receio de desabamento, há um receio grande nesse sentido. Mas a visitação pode ser que retorne antes da efetivação do restauro. Ô, Neise, eu queria que você falasse sobre a importância, né, de preservar o nosso patrimônio histórico e cultural para que a história não se perca no tempo. Pois é. Existe uma ideia, né, de que o tombamento, ele, por si só, ele assegura a preservação do bem cultural, né? Mas na prática não é assim, né? A gente sabe que não é assim. O tombamento, ele é um instrumento de proteção extremamente importante, mas por si só, né, ele não garante que esse bem esteja preservado. Né? Então, é uma igreja que é tombada, né, há mais de 30 anos, né, e estamos vendo, né, os problemas, né, relacionados à estrutura dela. Então, o tombamento ele tem que vir acompanhado de medidas de monitoramento, né, que tentem prolongar o máximo possível a vida útil desse imóvel com a mínima intervenção, né? Então, é importante monitorar, por exemplo, as condições da cobertura desse imóvel, né, do telhado, das alvenarias, da fundação, como a doutora Raíssa falou, para ver a questão da movimentação do solo, né? Instalações elétricas, instalações hidráulicas, verificar se esse imóvel ele tem algum tipo de infestação de insetos, cupim, né? A gente sabe que é um perigo, né? Exatamente, a gente sabe que os elementos, né, de madeira, eles predominam, né, nas edificações antigas. Outra coisa importante, verificar a questão da vibração do tráfego, né, no entorno desses imóveis de valor cultural. Então, a proteção, a preservação de um bem cultural para que ele não se perca no tempo, ela envolve um conjunto, né, amplo de fatores que precisam ser avaliados e constantemente monitorados. Você está falando que a restauração é importante, mas que a prevenção e a conservação também são muito importantes. Exatamente, exatamente. Tem uma máxima no patrimônio cultural que a gente fala que trocar uma telha quebrada pode evitar uma restauração, né? Porque quando a gente troca um elemento que está comprometido, a gente não está cuidando só da cobertura, do telhado da igreja, né? A gente está cuidando dos elementos artísticos, dos elementos de madeira, das pinturas, né? Então, é muito mais uma ação pequena, né? A gente troca uma telha, ela pode evitar um processo demorado, né, e oneroso, né, como a doutora Raíssa falou da questão da restauração. Então, é fundamental conservação preventiva e manutenção periódica, né? Então, o uso do templo também é muito importante, né, porque isso garante que haja manutenção pelas próprias comunidades, manutenção básica mesmo, de limpeza, né? E que são fundamentais para a conservação do patrimônio cultural. A senhora concorda, doutora Raíssa? Concordo completamente com o que a Neise falou sobre a importância de prevenir
danos mais graves, sobre a importância de a comunidade estar envolvida nesse processo de prevenção de danos ao patrimônio cultural. A gente faz, então, mais um intervalo. É bem rápido. Voltamos já já. O Ponta a Ponta está de volta. Hoje a conversa gira em torno dos reparos que devem ser feitos por recomendação do MPMG na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Januário. Doutora Raíssa, o trabalho do MP na área de patrimônio cultural ele é bem amplo, né? Quais são as ações? Sim, Cris. O Ministério Público, como defensor dos interesses da sociedade, tem uma atuação muito forte na prevenção do patrimônio cultural e ainda na punição dos atos que eventualmente desrespeitarem esse direito coletivo, difuso da população. Eu posso citar aqui vários exemplos, como, por exemplo, induzir a política pública de preservação, de conservação do patrimônio cultural, recomendações, como foi feito nesse caso da Igreja do Rosário, termos de ajustamento de conduta e caso os instrumentos extrajudiciais não sejam suficientes nessa salvaguarda, o Ministério Público possui a legitimidade para propor ação civil pública para a salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial. Quais são as irregularidades mais comuns que exigem uma atuação mais precisa, mais focada do MP? Na minha experiência, eu percebo que é muito comum a negligência dos proprietários e possuidores em, como a Neise já explicou, deixar uma telha quebrada, deixar algumas partes do patrimônio edificado ruírem. Há também uma certa omissão de alguns órgãos públicos, alguns municípios, por vezes em alguns pontos o Estado de Minas Gerais, e há também uma certa cultura de pichação, com o patrimônio histórico. Então, eventualmente, a gente encontra casos de casarões históricos pichados com um ato de danificação, de dano do patrimônio. Restaurar a pichação é complicado, não é? Não é fácil não, né? Não, não é não. Não é simples, né? A gente não está tratando de uma construção contemporânea, né? A gente está tratando de uma construção, no caso da Igreja do Rosário, né, de Brejo, do Amparo, tricentenária. Né? Então, exige-se uma mão de obra qualificada, né? Os materiais e as técnicas construtivas foram outras e precisam ser respeitadas no processo de restauração. É um trabalho que envolve tantos profissionais, né? Sim, sim, e é um trabalho multidisciplinar. É isso, e muito também que precisa de um tempo, né, para ser realizado, né? Sim, sim, sim. Não, né, não é um processo simples. Né? A gente está falando de edificações que pela própria antiguidade, né, elas já exigem um cuidado maior. Né? Então, é importante que sejam profissionais que sejam qualificados tecnicamente para atuarem, né, nas intervenções necessárias nas edificações, para que elas sejam efetivamente, né, preservadas. Então, não é pegar uma construção de adobe, né, de arquitetura de terra e colocar cimento, né? Não vai aderir, né, e vai descaracterizar e a restauração ela não funciona dessa forma. Doutora Raíssa, qual que é a sua avaliação da atuação do MP na defesa do patrimônio cultural de Minas? Eu entendo que é uma atuação relevante do ponto de vista nacional. A atuação do Ministério Público do Estado de Minas na defesa do patrimônio cultural é um verdadeiro exemplo para o Ministério Público brasileiro. Não só porque nós temos um acervo cultural muito relevante e único, né, no mundo, tanto que nós temos elementos de patrimônio cultural tombado pela Unesco, mas também pelo comprometimento de ter, por exemplo, uma coordenadoria só para a defesa do patrimônio cultural,
com funcionários, com servidores extremamente comprometidos e especializados nessa matéria, com projetos como, por exemplo, Minas para Sempre, que destina recursos para restauro do patrimônio material. Então, eu acredito que o Ministério Público do Estado de Minas, na defesa do patrimônio cultural, pelos diversos fatos que nós vemos já na nossa história, é uma atuação assim única no Ministério Público brasileiro e um verdadeiro exemplo para os órgãos de persecução, para os órgãos de prevenção de danos coletivos. Concorda, Neise? Concordo. Eu acho que isso que a doutora Raíssa falou é muito importante. Assim, a gente participa, né, de congressos, estamos sempre, né, buscando atualizações e a gente sente isso, sabe, doutora, do Ministério Público de Minas Gerais, ser referência no patrimônio cultural, né, para o país todo. Né? Minas Gerais é um estado com um acervo, né, riquíssimo, material e imaterial. Né? E a atuação do MP, acho que muito viabilizado pela Coordenadoria, né, de Patrimônio Cultural, né, da qual eu faço parte, né, o Dr. Marcelo Mafra é o coordenador. A gente tem essa atuação, né, ampla no todos os municípios né, do estado, e isso faz com que a gente consiga ter uma visão, né, macroscópia, assim, das regiões, né, mais vulneráveis e das regiões que precisam mais de apoio técnico. Vamos falar um pouco da importância das campanhas de conscientização, doutora Raíssa? Sim, Cris, as campanhas de conscientização, elas são essenciais para reforçar um sentimento que nós já temos. Porque o patrimônio cultural é a manifestação cultural relevante para um número razoável de pessoas. Então, na comunidade, nós sentimos já uma certa ofensa quando nós vemos um patrimônio material como a Igreja do Rosário em necessidade de restauro. Mas a conscientização, ela traz essa urgência na adoção das medidas e ainda a nossa própria responsabilidade com relação a essas medidas, com relação a essa preservação. Então, a campanha de conscientização é um meio de prevenir danos e de ajuda até para restaurar atos de punição, porque muitas vezes, quando uma determinada reclamação chega no órgão da Polícia Civil, do Ministério Público, é a própria população que traz essa demanda, porque ela está consciente do valor daquele bem, daquela manifestação patrimonial. E quais são as maiores demandas, as maiores dificuldades, os maiores desafios que a Coordenadoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural aqui do MP enfrenta? Bom, vamos lá, são vários, né? Bom, com certeza, a maior demanda da coordenadoria é relacionada ao patrimônio edificado, né? E isso não é novidade, né? Porque as políticas de patrimônio cultural, elas surgiram no Brasil para a proteção desses conjuntos, né, históricos de arquitetura colonial, né? Então, as demandas em relação às edificações, elas realmente predominam. Mas o nosso trabalho ele é muito diverso, né? Ele envolve, por exemplo, defesa do patrimônio arqueológico diante de empreendimentos, ações de vandalismo, né? Como a doutora falou, né? Pichações, envolve análise de valor cultural, né? de bens culturais diversos, sejam eles, né, materiais ou imateriais, intervenções em entorno, né, uma demanda também que é muito recorrente, né, na promotoria. Então, os temas são bastante diversificados, né? E outra temática de grande destaque é a questão da recuperação de patrimônio sacro e documentos históricos desaparecidos. Né? Recentemente, não mais tão recentemente, né, mas foi lançada a plataforma Sondar, juntamente em parceria com o FMG, que proporciona isso que a doutora falou, que a comunidade ela contribua com informações relevantes, né, sobre seus bens desaparecidos. Né? Inclusive, né, Brejo do Amparo tem o caso do furto do sino,
né, nos anos 2000, que é um objeto enorme, né, pesado, né, e mesmo assim ele nunca foi restituído. Então, a importância da comunidade, né, participar dessa plataforma, de interagir com a gente, né, é muito importante para que o trabalho funcione bem. Agradeço muito a participação de vocês, que a igreja volte logo, né, para todo mundo visitá-la e contemplá-la. E eu agradeço, claro, a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. É o Procurador de Justiça quem atua no andamento de processos junto ao Tribunal de Justiça em Minas Gerais e aos tribunais superiores em Brasília na fiscalização da lei. Ele realiza manifestações nos autos, faz sustentações orais e também atua em acordos e conciliações. Qual o desafio da sua carreira? Eu acho que o desafio do Ministério Público, eu tenho essa convicção, é a realização da justiça social. Justiça social, que significa realizar os direitos que estão previstos na Constituição, os direitos dos cidadãos brasileiros que estão previstos na Constituição e que diz respeito, sobretudo, à missão do Ministério Público, de proteger os fracos, de proteger as pessoas que estão em situação de fraqueza. A grande missão do Ministério Público é essa. E para atuar bem é preciso ter uma vivência fora do direito, se informar e viver a vida como ela é. Eu pratico diariamente yoga, já há cerca de 25 anos. O yoga faz parte do meu dia. Todo dia eu pratico yoga, tem aquele horário, é 1 hora de prática de yoga todo dia. E aos fins de semana eu cuido de jardim. E para mim ali abrir a janela e deparar com a atividade das abelhas em cima das lavandas, com aquele zumbido das abelhas de manhã cedinho, para mim, faz um bem muito bom para a minha saúde. Isso me ajuda a estar comigo mesmo e, logo, melhorando a minha saúde, eu consigo trabalhar melhor. Eu sou Geraldo de Faria Martins da Costa, procurador de Justiça da área civil e atuo também na Junta Recursal do PROCON. O MPMG é feito para você. Cultura é conhecimento e conhecimento une as pessoas. Ministério Público de Minas Gerais.